Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós estamos, desde a abertura, estudando, aprendendo a respeito da vida desse servo de Deus. Capítulo 6 do profeta Daniel, e o versículo 25. Eu gostaria que vocês repetissem logo em seguida. Eu vou ler aqui, vocês repetem, amém? Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Meus irmãos, confesso que quando a coordenação nos entregou o tema, eu achei importantíssimo, mas me vi sem corda para buscar água. E fiquei pensando, porque o tema da nossa manhã missionária é missões. Nós precisamos falar do trabalho missionário, da obra missionária. Nós ouvimos aqui já o nosso pastor presidente. Foi muito maravilhoso a gente ouvir as experiências, o testemunho que nós ouvimos aqui, principalmente para a geração nova que está chegando, que precisa conhecer esses detalhes do trabalho do Senhor e como Deus opera nesta igreja. Nossa igreja é uma igreja missionária, amém, irmãos? Então, mas fiquei sofrendo um pouquinho, mas, irmãos, o Espírito Santo me fez entender algo e eu quero compartilhar. Não vou demorar, quero ser bem breve, mas quero compartilhar com os irmãos. Porque Daniel também tem as características de um missionário. Se nós observarmos a narrativa da biografia de Daniel, nós vamos ver que Daniel estava em uma terra que não era sua. Daniel foi tirado da sua nação e foi levado para uma outra nação, um povo totalmente diferente, um povo de cultura e de língua também totalmente diferente. Então, nesse sentido, Daniel também é um missionário. Ele é alguém que recebe uma missão específica de Deus. Amém? Quantos confirmam isso? Então Daniel é um missionário, não no sentido da igreja moderna, da igreja no nosso tempo, mas ele é um missionário porque ele leva uma semente. Ele está em uma outra nação. Ele foi levado para um povo arisco, um povo pagão, idólatra, e que não tinha conhecimento das verdades de Deus. Então, é o sentimento de um missionário, Então, nós entendemos, irmãos, que Deus, Ele está trabalhando na vida de Daniel, que é o centro do nosso estudo, do nosso seminário aqui, do Congresso de Adolescentes. Deus está trabalhando para usar Daniel em uma tarefa, em uma obra específica. Daniel não está ali por um acaso, não está ali por uma coincidência. Há um trabalho de Deus específico. O Espírito Santo está agindo e trabalhando para que a sua obra, o seu reino avance. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu tudo, queimou a fogo. E nós vamos ver no texto bíblico que Deus se preocupou em marcar presença em todos os âmbitos da igreja, do seu povo. Naquele tempo, a nação de Israel. Deus se fez presente em todos os âmbitos do povo de Israel, mesmo em meio àquela destruição. Porque
Deus jamais abandona o seu povo, mesmo quando Ele está apertando os parafusos da nossa vida espiritual, mas Ele é sempre compassivo e misericordioso, Ele está sempre pronto a ajudar o seu povo. Então, nós vamos ver que houve uma distribuição da nação de Israel. Uma pequena parte ficou em Jerusalém, no meio do que estava tudo queimado, destruído, foram chamados de remanescentes. Uma outra leva muito grande foi levada para a Babilônia, esta para as margens de um rio chamado Rio Quebar, e ali eles foram ocupados em fazer trabalhos para os babilônicos, construções, tijolos, e ali oprimidos trabalhavam nas margens daquele rio. E um pequeno grupo foi destacado e foi para o palácio, eram chamados os príncipes, que Nabucodonosor pediu para que escolhesse esses príncipes para que eles aprendessem a cultura babilônica e quem sabe, talvez fosse o pensamento babilônico, futuramente eles serem judeus com coração babilônico governando sobre o seu próprio povo. Então veja que nós temos o povo de Israel dividido em 3 grupos, mas Deus é sempre longânimo, benigno e maravilhoso. Com aqueles remanescentes que ficaram nos muros queimados e destruídos, Deus deixou um profeta no meio deles, chamado Jeremias. Jeremias profetizou as lamentações, profetizou o choro, o pranto, mas ele disse também: o Deus que levou esse povo embora, daqui a 70 anos, vai trazer de volta para a sua terra novamente. O outro grande grupo que ficou às margens do rio Quebar, Deus também levanta um profeta. A Bíblia diz que quando ele estava com 30 anos, na margem do rio Quebar, Deus levanta um homem chamado Ezequiel. E ele disse: eu estava na margem do rio Quebar, quando se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Então, Deus está com Jeremias profetizando para os remanescentes, Deus está com Ezequiel profetizando para os cativos, mas naquele pequeno grupo que foi para o palácio de Babilônia, Deus também intrometeu no meio um profeta. Quem sabe o nome dele? Entre aqueles príncipes que foram para o palácio, estava Daniel, profeta do Senhor, chamado para servir a Deus e fazer a obra do Senhor. E Daniel, queridos irmãos, nós poderíamos dizer que Daniel teria 1000 motivos para não ser o que ele foi. Daniel teria razões até para não ser o Daniel que nós estamos falando e estudando aqui durante esses dias. Nós poderíamos pensar isso. Daniel tinha motivos sobrando para se entregar, quem sabe, à Babilônia, a agradar Nabucodonosor, a ser um nobre, um príncipe e se tornar alguém eminente por força da necessidade do Império Babilônico. Mas ele faz o caminho justamente o contrário. Ele não quer comer o que dão a ele, ele não quer ser chamado pelo nome que dão a ele, ele não quer ceder aos deuses babilônicos. Ele vai orar com a porta aberta para Jerusalém, lembrando do seu Deus. Ele vai firmar-se ainda mais na presença do Senhor. Escute, e ele era apenas um adolescente. Há textos bíblicos que demonstram, meus irmãos, porque quando Daniel estava vivendo, primeiramente, estava vivendo um cumprimento profético que foi dado a um dos seus antecessores, um dos seus pais no passado. E ele não tinha nada a ver com aquilo, foi uma fraqueza daquele rei. E aquele rei recebeu uma profecia, e Daniel agora estava sendo o cumprimento dessa profecia dada ao rei Ezequias. Quando no capítulo 20 de 2 Reis, vamos ler aí, 2 Reis capítulo 20, versículo 17 e 18. Ezequias tinha permitido que os nobres de Babilônia visitassem o seu reino, vissem os seus palácios, olhassem as suas riquezas, olhassem tudo que ele possuía. E quando aqueles homens saíram, Deus mandou um profeta na casa dele. E diz assim a palavra de Deus, 2 Reis capítulo 20, versículo 17 e 18. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Agora escuta isso aqui. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos. Vamos dizer comigo? Para que sejam eunucos
no paço do rei de Babilônia. O profeta Isaías diz que tudo que Ezequias tinha seria tomado. E os seus filhos, que dele procederem, seriam levados para a Babilônia para serem eunucos. Agora veja aí o profeta Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe de quem? Chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos da linhagem, a profecia se cumprindo. E diz assim: e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha, irmão, sabe o que aqui esse versículo está dizendo? Que Daniel foi feito eunuco para trabalhar no palácio do rei. Você sabe o que é um eunuco? Um eunuco é um moço, um homem que foi castrado na sua masculinidade para servir ao rei. É claro que existiam também, há registro na escritura, de que haviam eunucos de ofício. Mas, irmãos, é bem possível que Daniel tenha sido mutilado. A palavra é essa. Daniel poderia dizer assim: eu não pedi isso, eu não tenho culpa nisso. Me tiraram da minha terra, me tiraram da minha nação, me trouxeram para esse lugar que eu não quero, me fizeram trocar o nome, me fizeram comer o que eu não quero comer, e estou aqui nessa vergonha, eu não quero mais saber desse Deus. Olha, irmãos, mas Daniel primeiro é um exemplo para nós nesse sentido. Ele é um exemplo, porque em detrimento de qualquer circunstância que um homem, um adolescente, um jovem possa estar vivendo, isso não impossibilita dele ser uma bênção na mão do Senhor. E nós, o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, irmãos, muita desculpa. A culpa é da internet, a culpa é do celular, a culpa é do Instagram, a culpa é do WhatsApp, a culpa é do sei de quê, a culpa é dos amigos, a culpa é da ideologia que está tomando conta da escola. Você pode ter ideologia na sua escola e você ser um Daniel de Deus naquele lugar, para influenciar aquele lugar e seus amigos. Você pode até ter Instagram, que é impossível hoje você dizer assim: não vai ter mais, proíbe todo mundo ter Instagram. É impossível, acho que o Instagram fecha e não acaba. Vai aparecer outro. Começou lá atrás com o Orkut, não existe mais, e vai tomando conta. Não é isso o segredo, é o caráter. Quem tem caráter, ele não entra em coisas que não lhe agradam, que agradam a Deus, que não estão de conformidade ao que ele aprendeu. Daniel estava em Babilônia, Daniel estava frustrado, Daniel estava mutilado, Daniel estava em aperto, mas ele disse: eu vou fazer um concerto com o meu coração, para não me contaminar com as coisas do rei de Babilônia. Aleluia. Então, esse Daniel, jovem adolescente, em um lugar, em um mundo completamente diferente. Mas veja como Daniel vivia. Vocês vão ler aí alguns versículos. Daniel no capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que era aquele edito, que não se podia clamar ou orar a outro Deus a não ser o rei de Babilônia. Diz: quando ele soube que estava assinado, vamos dizer comigo, quando ele soube que estava assinado, entrou na sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ninguém mudava o costume de Daniel.
Daniel, acabou de sair um edito de que vocês, crentes, não podem mais usar a Bíblia. Que vocês não podem mais ir para a escola e dar a paz do Senhor quando passar um pelo outro. E aí, o que é que vai fazer? Está proibido ir na igreja mais de 20 minutos por semana. Tem crente que vai dar, glória a Deus, que bom. Mas se for Daniel, o capítulo 9, versículo 2 e 3, olha, Daniel carregava a escritura na mão, porque a Bíblia diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu através esses livros aqui que ele está falando, é a escritura. São as profecias de Jeremias, que ele lia. Ele não só lia, ele estudava. Daniel orava, Daniel lia a Bíblia. Como é que Deus não vai usar um missionário desse? Pastor, eu tenho chamada. Gosta de orar? Não. Eu tenho chamada. Já leu a Bíblia? São algumas páginas. Eu tenho chamada. Ah, você gosta de evangelizar? Nunca me inscrevi na campanha evangelizadora. Em casa tua mãe fica preocupada, teu pai preocupado porque não vê você orar, não vê você cantar, não vê você ler a Bíblia, não vê você empolgado com a obra de Deus, mas tem chamada, quer ter chamada. Daniel estava em um ambiente completamente hostil, completamente arisco, completamente fora dos padrões de igreja, nos padrões de reino de Deus, mas ele era firme, consolidado, dentro dele estava o prazer de servir ao seu Deus, servir ao Senhor, ele não abria mão disso. Ainda no capítulo 9, o versículo 3 do capítulo 9, diz assim, e era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, diga comigo agora, com oração, rogos, jejum e saco de cinzas. Daniel não só orava, olha, ele orava, rogava, jejuava, e ainda era o costume judaico usar uma roupa de humilhação sobre si para Deus olhar e dizer assim, está se humilhando. Estão percebendo? Daniel vivia uma vida com Deus séria. Ele se quebrava, ele gemia diante de Deus em oração. Não era só, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí quando está orando, começa a rir, conversar, contar piada, puxar o telefone do outro. Daniel mergulhava profundo na presença de Deus. Ele ia descendo na presença do Senhor. Olha o que é que diz Daniel 10, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel vivia de propósito de oração. Alguém sabe o que é isso? Propósito de oração. 3 semanas sem comer. Não vai fazer assim não. Primeiro procura orientação, viu? Não vai estar desmaiando por aí dizer que foi eu que ensinei. Ele tinha propósitos, fazia propósitos de buscar a Deus. Propósitos. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu me lembro quando, bem novo convertido, Jesus me batizou com 7 meses de crente na igreja. E o irmão que me levou para a igreja, ele ficava na porta, do lado assim, e o conjunto, né, tocando assim. O maestro era o pastor Samuel na época. Irmã Saronito tocava sanfona. E o conjunto, quando começava, foi uma das coisas que me marcou, porque quando o conjunto começava a tocar com aquela sanfona, irmão, parecia que um dilúvio estava caindo dentro da igreja. E o irmão que estava do meu lado começou falando língua assim, aí eu parei e fiquei olhando para ele. E ele era meu vizinho, aí no caminho eu disse assim, ô Geraldo, diga, como é que eu faço para falar essa língua aí? Eu não entendia direito. Aí ele disse assim, não é assim não. Olha, eu vou te dar um conselho.
leia tudo que tiver na Bíblia. Eu vou dar uma lição da escola dominical. Ele fez assim, ele me deu uma lição que era sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí faz o seguinte, leia tudo que tiver nessa lição aí, para você entender. E toda oração que você for fazer, diga assim: Jesus, eu te agradeço por isso, por aquilo, mas não te esqueça, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu ia tomar café, e dizia: Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo café. Agora, não esqueça, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia dormir, eu ia sair para o trabalho. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei o tempo todo assim, parecia que estava meio ruim na cabeça. Mas eu estava lendo o texto, já estava entendendo algumas coisas. E eu disse: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Nessa época eu trabalhava numa empresa, cortando queijo. Numa máquina, nessa máquina que fatia o queijo. Eu ficava numa salinha lá atrás, cortando para preparar umas bandejas assim, deixava numa freezer, para abastecer a loja, e eu tinha um compromisso de fazer X, uma quantidade, como fosse uma produção. E eu chegava bem cedo e a mão chegaria sozinha já, de tanto, até hoje eu tenho esse braço meio ruim. E eu comecei cortando o queijo assim, e aí eu sozinho lá, tinha uma cama frigorífica e um quartinho assim, e eu cortando o queijo, aí comecei a me lembrar de um hino da harpa. Não perturbeis o coração. E comecei cortando e solfejando o hino. Porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Eu cortando o queijo. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Aí quando chegou aí, eu estava cantando. Mas o Espírito Santo me fez entender que era Deus falando comigo. Imagina isso aí. Do nada assim. Eu não estou pensando nisso não. Mas quando chegou nessa parte, sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dá-se-vos-á. Ah, irmão, caiu um pedaço do céu dentro daquele quarto. O queijo voou para um lado. Olha, cá para nós, vocês vão ter que perdoar porque eu era novo convertido. Novo convertido, sabe como é que é? Tem que estar ensinando ele, não é? Jesus não me batizou com o Espírito Santo nesse dia. Mas eu corri de um canto para outro da sala, sem conseguir parar, e gritando, dando glória, aleluia, e babei todo. E entrei dentro da cama, fechei a porta e fiquei tremendo assim, e aquele poder. Agora, se você começar a dizer assim, se Jesus quiser me batizar, ele me batiza. Não, ele quer batizar. Agora, você quer receber o batismo? Pergunta para quem está do teu lado aí. Você quer ser batizado hoje? Pergunta. Você quer ser batizado hoje? Você quer ser batizada hoje? Pergunta em cima. Pergunta aí na unidade. Você quer ser batizado hoje? O batizador está aqui nessa manhã para batizar com o Espírito Santo. Daniel, ele se entregava a Deus totalmente. Ele entregava corpo, alma, fome, estômago, mente. A Bíblia diz que Deus ampliou a mente de Daniel, porque ela estava na mão do Senhor. Aleluia, aleluia. De tal modo que a gente vai achar na Bíblia vários textos dizendo que Daniel era um homem muito desejado, muito amado, muito desejado. Você ouviu Deus falar isso para alguém? Olha, tu és muito desejado, tu és amado do céu. Aleluia, glória a Deus. Mas, queridos irmãos, digo tudo isso aqui para expressar o sentimento que me veio ao coração quando eu estava estudando esse assunto. Porque não basta somente Deus querer fazer, não basta Deus ter um propósito missionário, não basta Deus ter uma chamada missionária. Tem uma parte que cabe àquele que é chamado estar na posição, no lugar certo, na hora certa, com o sentimento certo, para Deus cumprir o seu propósito. E nós encontramos aqui no capítulo 6 de Daniel, e eu queria falar sobre isso aqui. No capítulo 6 de Daniel, nós encontramos 4 decretos de Ciro. E Deus, o nosso Deus, é o Deus que usa a história, as circunstâncias, os editos, os decretos, para ser glorificado neste tempo e nesta terra. Glória a Deus. E nós vamos ver que o Espírito Santo deixou bem alinhado, bem junto, né?
Isso que nós vamos falar aqui rapidamente. Já termino. Então, irmãos, você está pronto? Estamos prontos para o que vai vir aí? Cadê aquela glória do hino? Estamos prontos para o que vai vir aí? Esse congresso aqui é uma preparação de Deus. Esses dias aqui é uma preparação de Deus, é um encontro marcado do céu. Deus está marcando encontro com o seu povo, com a sua igreja, nos preparando para o que vai vir aí. Aleluia. Daniel era tão tremendo que ele sobreviveu a Nabucodonosor, ele sobreviveu a Dario, ele sobreviveu a Ciro. Não importa se vai mudar o governo, não importa se vai mudar o partido, não importa se vai vir uma bomba atômica aí, não interessa. O Deus de Daniel continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O que ele quer é que nós sejamos Daniéis de Deus nesse tempo. E nós vamos ver 4 decretos. Primeiro, vamos ler aí. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1. Repita comigo. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. Até aí. De repente, Daniel está sob o governo babilônico. Mas o irmão lembra da mão na parede, que a gente já ouviu até os pregadores falando aqui. A mão na parede, Beltesazar estava ali desfrutando de um banquete carnal. Pegou as peças de ouro do templo e começou a festejar com aquelas peças, até que uma mão apareceu e começou a escrever na parede estucada do palácio: Mene, Tekel, Ufassim. Os estudiosos dizem que enquanto aquele banquete estava se desenrolando, o Império Medo-Persa estava drenando um rio que cortava por dentro da cidade de Babilônia. Drenaram aquele rio, o rio secou, e o espaço que secou daquele rio, o exército entrou, porque Babilônia era indestrutível, invencível. Mas naquela noite, naquela mesma noite, quando Daniel deu a interpretação: olha, Beltesazar, pesado foste na balança, foste achado em falta, e dividido foi o teu reino e foi dado a outro. Naquela mesma noite, o exército já tinha entrado em Babilônia e conquistou o maior império daquele tempo, matando Dario, matando Beltesazar e assumindo o Império Medo-Persa. E agora? Naquele governo de Nabucodonosor, Daniel tinha sido constituído como chefe dos magos, príncipe dos magos. Mas agora, irmãos, chega um novo império, dominou sobre o Império Babilônico, que era muito grande, e esse homem aqui era muito inteligente, ele tinha uma mente muito ampla. E o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele cria um sistema de governo para a Babilônia conquistada. E aqui diz o texto que ele constituiu 120 presidentes, diz a Bíblia, 3 príncipes, prefeitos e governadores. Ele criou uma ordem hierárquica naquele novo reino que ele tinha conquistado. Primeiro decreto, irmãos, que nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Daniel, é um decreto de convocação. Escute. Deus estava usando aquilo. Vocês creem que Deus controla a história? Creem que Deus controla a história? Deus estava usando aquele imperador, aquele governador, aquele sistema para cumprir o propósito que ele tinha com Daniel e fazer com que o seu nome fosse glorificado em Babilônia. Aleluia. Não existe a vaga, Daniel. Tu és príncipe dos magistrados. Não existe o sistema de governo, não existe o espaço, não existe ainda nada, não existe. Sim, mas você tem que estar pronto. A gente ouviu o pastor falando aqui hoje. Você tem que estar pronto, você tem que ter uma visão lá na frente. Vocês acham que o rei Dário ia simplesmente achar Daniel bonitinho e dizer assim: não vou dar uma função importante a ele? Vocês acham que foi isso? Daniel estava pronto para a oportunidade que ainda não existia.
Aleluia. Deus vai mover as águas, vai mover os tempos, vai mover as estações. Aleluia. Deus vai mover, aleluia. O plano de Deus com Daniel, claro, era um plano específico. Nós não podemos minimizar, né? O que Deus tinha com Daniel era quase semelhante ao que Deus tinha com Paulo. Quando apareceu para Ananias, disse assim: este homem é um vaso escolhido meu para levar o meu nome aos reis, aos príncipes, aos sábios. E você vai ver que Paulo tem a oportunidade de ir ao César, imperador romano daquele tempo, porque o Espírito Santo disse a ele: importa que tu sejas apresentado a César. Paulo pregou para Herodes, Paulo pregou para Pilatos, Paulo pregou para a elite do seu tempo, para o rei Agripa, porque o propósito de Deus com Paulo era específico. Claro, o que Deus tinha com Daniel era também específico, era algo muito grande, estava lá em cima. Mas vamos pegar essa experiência, vamos pegar esse ensino aqui, né, nessa manhã, e vamos trazer para o nosso nível, vamos trazer para nós, amém? Deus vai criar oportunidades para você, se você estiver pronto. Diga para quem está do seu lado: Deus criará oportunidades, se você estiver pronto. Mas não é pronto. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Não é pronto só no sentido de eu sou capaz. Porque se você perguntar, todos esses homens vão dizer assim: eu não sinto capacidade em mim. Deus estava sempre suprindo as minhas necessidades. Mas eu quero falar no sentido de prontidão. Amém? Prontidão. Se você receber uma ligação de Deus agora para você dizer assim: está pronta? Aí você vai perguntar logo assim para ele: para quê? Ou você vai dizer: estou. Como está o teu coração na presença de Deus? Senhor, eis aqui minhas mãos, Senhor. Eis aqui meu coração, Senhor. Eis aqui a minha mente. Eis aqui, Senhor, o que eu sou. Estou aqui na tua mão. Se tu achar que pode me usar, Senhor, Deus vai abrir oportunidades. Porque Deus tem esse propósito de levar o seu povo, levar a sua igreja a espaços que talvez a gente despreze. Vai abrir vaga de procurador do estado de Pernambuco. Silêncio total aí. Vai abrir vaga para um cargo de secretariado na Corte Superior do Governo de Pernambuco. Ninguém levantou a mão? Deus vai abrir um clarão espiritual assim, Deus vai abrir espaço, Deus vai abrir espaço. Prepara o teu coração, Deus vai abrir espaços. Deus vai abrir espaços. Dario nem sabia disso. Ele disse, acordou um dia e disse assim: eu fiz aqui um cronogramazinho num pedaço de papel, e eu vou organizar aqui umas lideranças, e eu vou colocar fulano aqui, Beltrano aqui, Ciclano aqui. Aí ele olhou assim: rapaz, aquele Daniel acaba de desenrolar. Daniel é fino demais. Ele é muito... aquele ali não dá para ser prefeito não, tira ele daqui. Não dá para ser governador. Bota, ele vai ser um dos presidentes. Ele vai ser um dos 3 príncipes que vai estar acima do meu reino. Eu nem conheço ele direito, mas eu já ganhei confiança nele. Porque Deus, quando se agrada de alguém, irmão, Deus abriu vaga no império de Assuero. Quando a mulher se exaltou demais, fez um banquete lateralmente, paralelamente ao banquete do marido. E quando foram chamar ela, disse: eu vou deixar meu banquete aqui para ir de ninguém, um monte de bebo. Ah, senhor, não quer vir não. Aí foi o estupim para... Ninguém fala mais de Vasti. Ninguém sabe. Ela deve ter ido lá para o outro lado do mundo. E agora abriu vaga. Normalmente, o que é que um rei daquele ia fazer? O rei, olha, convoca aí as famílias reais, a família do império tal, a família do império tal, deve ter uma sobrinha, uma prima, uma filha. Pega essas princesas e a gente faz aqui vamos ver se a gente faz uma escolha. Mas não sabe o que ele fez? Diz assim: vamos buscar as moças do império,
de todo o império. Não quero saber nem de que família é, quero saber nem de onde é. As mais bonitas, pode ser lá da fazenda, pode ser lá de Caetitu, pode ser lá não sei da quanta, pode ser de onde for. Traz essas moças aqui, porque eu vou abrir vaga. Está aberto o concurso para rainha. Vocês creem que Deus usa decretos para criar oportunidades? Deus cria decretos que oportunizam espaço para nós pregarmos o Evangelho, para nós pregarmos a palavra de Deus. Aleluia. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Diga para quem está aí. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Você não tem ideia. Você acha que esse é o curso de direito, esse é o curso de engenharia, esse é o curso de medicina. Ah, Deus está te dando porque Ele quer que você seja mais um médico, mais um engenheiro, mais um advogado. Não, diz o Senhor, vai abrir espaço. Deus vai abrir espaço. Deus vai abrir espaço para levar os seus Daniéis a lugares que eles nem imaginam, para que o seu nome seja glorificado. Lugares onde a campanha evangelizadora não entra, onde o irmãozinho que sai domingo à tarde não tem espaço. Deus vai abrir espaço para esta juventude que tem cabeça limpa, que tem mente aberta, que tem coração aberto. Estuda, minha irmã, pega os livros, meu irmão, te tranca dentro do quarto, deixa esse telefone de lado, acaba com essa história de namorico. Você não tem namoro, não tem idade para namorar. Pega os livros para aproveitar a oportunidade que está vindo aí. Olha, o Espírito Santo está te avisando. Eu vou abrir espaço, eu vou abrir vaga aonde não tem, para que o meu povo seja representado. Escuta, a vaga já está garantida que vai aparecer. Escuta, Deus se responsabiliza. Eu vou criar o que não existe. Agora, a pergunta é, será que nós vamos estar prontos? Sabe por quê? Porque hoje a gente fica observando, basta passar um semestre na faculdade, já volta diferente. Ah, porque o professor lá disse, ele disse porque ele não é crente, irmã. Ele é incrédulo, não sabe orar, desviado, prostituto. Mas você é crente. Você vai esperar que ele diga o que você sabe? Que ele diga, você é crente. Ele não conhece não, mas você sabe. Aí se encanta com o filósofo fulano de tal, com o escritor Beltrano, se encanta com o Nietzsche da vida, o homem que terminou dentro do manicômio, escreveu tanta coisa que não sabia mais o que estava dizendo. Há quem diga que muito texto dele, nem dele é da irmã, filho de pastor. Oh, Nietzsche quis falar sobre a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Lê Nietzsche lá na faculdade, para responder a pergunta que te fizer e botar um Czinho. Quando botar o Czinho, diz assim, ó Jesus, eu só estou marcando isso aqui porque está no livro dele, viu? Mas para mim isso aqui está tudo errado. É assim. O Espírito Santo vai mover governos, vai mover lideranças, vai mover presidentes, vai mover governadores, vai mover príncipes, vai mover princesa, e vai abrir espaço, vai criar um vácuo, vai abrir a porta, vai abrir a porta. Ele quer que você entre, ele quer que você entre, ele quer que você
seguinte: Daniel, eu vou te fazer entrar numa porta que não existe, para tu glorificar o meu nome. E lá vão saber que tem um hebreu no meio deles. Agora é bom lembrar que na porta que Deus cria só entra Daniel. Cadê Sadraque? Não estou dizendo que ele não era um crente, mas Deus tinha um negócio especial com o Daniel. Entendeu? Deus prefere ficar com a vaga lá vazia do que botar um que vai desonrar o nome dele. Aleluia! Aleluia! E Deus vai escalar nas funções, nos lugares de destaque, para fazer missões também. Aleluia. O segundo decreto do capítulo 6 está no versículo 9. O decreto, vamos dizer comigo, um decreto de perseguição. Porque Deus também permite a perseguição. E os irmãos vão ver que Dário assina o decreto. Eu li o texto aqui. E Daniel, quando soube que estava assinado o decreto, foi fazer o quê? Foi orar. Então, há situações de perseguição decretadas também sobre o povo de Deus, sim. E Deus permite? Sim. Mas deixa eu te dizer algumas coisas sobre perseguição. Deus também usa perseguição para abençoar a igreja. E perseguição, deixa eu dizer, perseguição tem data de validade. Porque o que Deus tem com Daniel, Daniel tinha que entrar na cova, mas tem que sair. E a perseguição só tinha foco, diga comigo, a perseguição só tinha foco até a cova. Pronto, tá ali na cova, entra, não sai mais, morreu, acabou. Perseguição tem prazo de validade, tem limitações. Tem uma hora que a perseguição não consegue mais ir adiante, ela fica estagnada, fica batendo prego, volta para cá, volta para lá, porque Deus determina tempo, e tem tempo também para perseguição. Eu quero dizer aqui nesta manhã missionária, aleluia, Deus vai usar a perseguição para ampliar o espaço de Daniel. Aleluia, aleluia. Quando a igreja primitiva se enclausulou dentro de Jerusalém, Deus tinha dito, usado a palavra, 1:8 de Atos, pregadores gostam de usar esse termo, 1:8 de Atos, diz, ide, pregar evangelho, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, 1:8, a igreja ficou dentro de Jerusalém. Aí no capítulo 8:1, olha, 1:8, a ordem de ir, 8:1, começa a perseguição e o povo se espalhou pela Judeia, Samaria. Ou seja, Deus estava empurrando o povo para cumprir o propósito da evangelização. Veja o que acontece, quando o edito é assinado, Daniel é Daniel, irmão. Daniel orava muito, Daniel orava, e não é brincadeira não. Ele orava semanas inteiras de jejum. Era um homem que tinha visões de Deus, era um homem que tinha revelações profundas, extraordinárias. Você imagina o que é o homem descobriu que alguém sonhou, sem ninguém ter contado o sonho, e da interpretação daquilo. É brincadeira um negócio desse. O rei disse, eu não conto o sonho. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei, diga interpretação. Aí Daniel disse, olha rei, o que tu pediste, nenhum homem da terra pode fazer. Mas há um Deus nos céus que conhece os segredos e revela o profundo. Aí começou a dizer, estavas tu na tua cama, quando tu viste uma grande estátua, a cabeça de... O rei ficou tão atônito, mas é o único texto na Bíblia que diz que o rei adorou a Daniel. E eu entendo ali, subentendo, de que Daniel não podia pegar pelo rei assim, dar um empurrão para lá. Ficou quieto. E eu acho que dentro do coração dizia, Senhor, tu sabe que é para ti, não sou eu. É para ti. Mas o texto diz que o rei adorou ele, porque um negócio desse era um extraordinário. Mas quando o decreto de perseguição foi assinado, Daniel foi orar a Deus. Irmãos,
Deus permite, claro que tem prazo de validade, claro que tem limitações, porque Deus não quer destruir o seu povo, mas Deus permite perseguições para despertar a gente. Às vezes a gente está muito sonolento, dorminhoco, preguiçoso, não quer orar, não quer cantar, não quer fazer a vontade de Deus. Limitações postas sem necessidade nas coisas de Deus. Porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso. Mas se fosse para o shopping pode, se for viajar pode, mas para a casa de Deus não pode. Aí Deus às vezes permite decreto de perseguição, aleluia, para despertar, queridos irmãos, aleluia, aleluia. E nós vamos encontrar em toda a Escritura, os missionários, os obreiros da casa de Deus passaram por provações, por perseguições, por aflições. Paulo é um exemplo disso, de tantas formas e modos que ele sofreu. A Bíblia diz que ele apanhou, no capítulo 22 de Atos, apanhou, ficou mole. O centurião teve que tirar ele do meio da multidão, quase morto. E lá em cima ele disse assim: eu ainda quero falar, mas meu irmão, você quase morria agora aí, ainda quer pregar? Eu disse: quero pregar. Aí foi pregar, piorou a situação, foi um tumulto. Levaram ele para dentro de um cárcere, ele ficou preso lá. E o texto diz que naquela mesma noite, o Senhor, diga comigo, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tem ânimo, assim como testemunhaste de mim em Jerusalém, importa que testifiques em Roma. Primeiro, o próprio Jesus apareceu. Quando o Pedro estava preso, foi um anjo. Olha, Pedro, eu sou um anjo, estou servindo diante de Deus, vim aqui para te tirar da prisão. Levou Pedro, era um anjo. Mas com Paulo, o próprio Jesus disse: não vai anjo nenhum, quem vai sou eu. Porque um homem que apanha desse jeito, sofre desse jeito, ainda quer pregar evangelho, eu tenho que ir lá falar com ele. Desceu dentro do cárcere e diz assim: Paulo, sim senhor, todo mole, todo machucado, todo doído. Paulo, eu gostei da cruzada, Paulo. Tu apanhaste, não foi? Foi, senhor, apanhei aqui. Gostei muito. Vamos repetir em Roma. Vamos repetir a cruzada em Roma, Paulo. Ei, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo. O Senhor não disse assim: olha, eu vou diminuir a perseguição, vou falar com fulano, vou falar com Beltrano. Não, ele estava focado, porque agora a chama estava acesa. Estava acesa. Irmãos, quando as adversidades chegam na nossa vida, eu digo aos meus filhos, Deus vai cobrar mais de vocês do que de mim. Porque eu fui um jovem que não tinha ninguém. Eu sozinho em casa, para orar eu tinha que entrar dentro de um banheiro, botar uma cortina no chão para orar, calado, de boca fechada. Se eu murmurar, estava errado. E eu digo a eles: e vocês aqui na minha casa, você tem enciclopédia. Se você quiser dobrar o joelho aí, passar 2 horas de joelho, ó, seu pai é crente, sua mãe é crente, pega o violão, canta, fica livre, fica à vontade. Vocês têm liberdade para fazer isso? Tem. Então vocês vão ser mais cobrados do que aqueles que passaram por momentos e situações de aflição, de dificuldade. Eu tive uma experiência, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu vinha da igreja da Brasília, solteiro, jovem, dia de chuva, muitos bequinhos ali. Eu vim aqui nessa rua, aqui lá na ponta, eu olhei e vi uma pessoa, escuro, tudo deserto, perigoso. Mas era um dia de chuva, um dia de, assim já era, tinha tido um ensaio, alguma coisa assim, depois do culto. Era antes das 10 horas, mas estava tudo deserto assim. E aí eu, lá na ponta, vi uma pessoa em pé de costas. Ó, você já viu aquele chapéu de mexicano? Desse tamanho assim, grande. Era um chapéu daquele. Eu disse: oxe, nunca vi um negócio daquele, chapéu de mexicano. Aí eu fui passando aqui, ele foi virando assim, virando, para eu não vi a cara. Aí eu passei, entrei na outra rua. Quando eu cheguei, estava chegando na outra ponta, ele já estava lá na ponta. Aí eu disse: peraí, não.
Não dá tempo não, sair daqui para lá não, pelo amor de Deus. Aí eu parei assim, eu disse, Jesus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. Aleluia. Irmão, quando eu abri o olho, ele estava a uns 3 metros meio assim de costa. E gritou assim, vou te destruir. Aí as pernas. Eu procurei um lugar para me esconder assim, queria voltar, não, e fiquei desnorteado. E sumiu. Aleluia. Aí nessa altura vem passando um rapaz do outro lado assim. Aí eu digo, pelo menos eu vou acompanhar ele. Aí segui mais para frente assim, o rapaz foi andando assim, o rapaz normal. Aí eu fui andando assim com ele. Aí ele disse, foi que houve? Não, que eu vi um negócio aqui, eu acho que tinha alguém me seguindo. Eu disse assim, não, vamos, tu mora onde? Você mora naquela rua ali. Vamos lá, eu vou contigo até ali. Aí fui andando assim. Aí quando já chegou na rua da minha casa assim, ele fez assim, olhou para mim e disse assim, ele não vai te destruir. Preparai-vos para uma grande perseguição neste país. As portas vão se estreitar, um pezinho em cima do outro, mas não vai destruir a igreja de Deus, não vai destruir a igreja do Senhor. Aleluia. A perseguição vai vir para aquecer o fogo, a chama, o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, para renovar as alegrias que estão perdidas, porque perderam, porque deixaram de orar, deixaram de cantar, deixaram de buscar o Senhor. Mas escuta, o decreto de perseguição não é para destruir Daniel. Leão não vai comer Daniel naquela madrugada. Deus tem um plano com Daniel depois da cova. Mas a perseguição é necessária, as dificuldades são necessárias. Paulo diz assim, olha, orei por mim, abriu-se uma grande porta, mas muitos são os adversários. Quem é que faz a obra de Deus e não padece? Quem é que faz a obra de Deus e não sofre? Mas não vai durar para sempre a perseguição. A perseguição tem data marcada para acabar. Diz o Senhor, nesta noite ou nesta manhã, há um tempo determinado. Vai terminar, vai terminar, vai terminar. Decreto de convocação, decreto de perseguição. Tem outro decreto, no mesmo capítulo. Versículo número 7. Diga comigo, decreto de juízo contra os inimigos de Daniel. Vamos lá de manhã na cova, todo mundo. O rei disse, vamos lá. Só tem uma coisa, sabe quem não foi? Porque a Bíblia diz que o rei mandou chamar. Se mandou chamar é porque não foram. O rei foi e gritou assim, ó Daniel, na boca da cova, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, haja podido te livrar. Aí Daniel olhou, de lá de dentro da cova, uma voz bradou lá de dentro assim, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Te prepara para sair da cova, te prepara para sair da cova. Te prepara para sair. Eu não disse a você que provação tem data marcada? Tem data de validade. Aleluia. O Senhor às vezes até permite que o nosso inimigo prepare o cenário. Guarda essa frase aí. Deus permite que o adversário prepare o cenário, mas não deixa ele fazer o roteiro. Ele prepara a cova, ele prepara a forca,
Ele prepara isso, ele prepara aquilo. Ele prepara os 40 homens que queriam matar de todo jeito a Paulo. Ele prepara o cenário. Agora o roteiro, Jesus vai descer por um balde, dentro pendurado por uma corda e vai fugir. Esse aqui eu vou mandar fechar a boca do leão. Esse aqui eu vou visitar o rei na madrugada para mudar o quadro de Mardoqueu. Em vez dele ir para fogo, ele vai para cima do cavalo para andar na cidade. E o povo saiba que ele é o homem cuja honra o rei se agrada. Ai, Xandaragaçube de raça. Coramanachuri me cantaramás. No decreto de perseguição eles mentiram. O texto diz que eles foram ao rei e disseram assim: ó rei, todos nós, príncipes, governadores, prefeitos, nós em comum acordo concordamos de que durante 30 dias não se deve fazer petição a outro Deus a não ser a ti. Mentira, porque Daniel não sabia e Daniel era um dos presidentes. Eles excluíram Daniel, prepararam o documento e levaram para o rei. E o rei confiou, até achou bom aquilo ali, é bom. O ego dele foi massageado, assinou a cartinha. Quando ele soube que Daniel estava, aí entendeu, disse: ih, rapaz, fiz besteira. Vou tentar salvar, mas não tinha jeito, já estava decretado. Ele tinha que cumprir, olha, ele tinha que cumprir. Botou Daniel na cova, como vocês já sabem. Mas agora Daniel não morre. O leão não comeu Daniel. Mas por que ele não comeu? Porque Daniel foi o anjo que fechou a boca do leão, né? O rei não viu anjo nenhum, só sabe que Daniel não tinha nada, nenhum arranhão. E os bichinhos tudo quietinho lá, com fome. E parecia que não tinha ninguém dentro daquela jaula. Quando Daniel sai, na mesma hora, sem reunião, sem conselho, sem juntar ninguém, sem dizer vamos fazer uma votação, o rei baixa um decreto na mesma hora. Manda buscar todo mundo que jogou ele na cova. Cadê os governadores? Está tudo em casa. Manda buscar em casa, tudinho. O rei está chamando? Está chamando na cova lá. Isso é bem para a gente ver a carcaça do homem lá. E sobrou alguma coisa dele? Eu acho que o leão tinha comido tudo, engolido tudo. Mas o rei está chamando, deve ser para ver alguma coisa, o anel dele, alguma coisa, passar para algum de nós. Vamos lá, e chegaram lá. Aí o rei disse: da minha parte, está decretado, joga tudo dentro. Não mexa com crente, não fale de crente, não se coloque no caminho de crente, não dê asa ao diabo para você ser usado contra um crente. Um crente salvo é um perigo, um crente salvo é um perigo. Sai da frente. Ouvimos aí esta semana aqui: você é uma ameaça de Deus neste tempo, neste século. Aleluia! O diabo não faz o que quer, não age como quer. Ai de quem mexer na menina dos olhos de Jeová. Ai de quem mexer com o menor dos crentes, o mais fraquinho, o que fica carregando aí e rastejando. Esse crente rastejando que levanta, cai. Jesus diz assim: não mexa com ele não, que ele é meu filho. Não mexa com ele não. Imagine com outros que não vivem aí caindo, mas pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia. Mas eu estou querendo levar ao extremo aquele bem fraquinho, bem pobrezinho, aquele que não tem força nenhuma. Jesus não sei nem se eu sou crente direito. Meu filho, eu vou te levar. Vem comigo, vem para minhas costas, feito o dono do rebanho faz com a ovelha que está desgarrada. Bota ele nas costas, bota azeite na cabeça dele e vai carregando. Ele diz para cada um de nós: não mexa com crente, não mexa com crente, não mexa com salvo, porque Deus permite, mas quando ele puxar a corda, vai vir tu, vai vir o que tu tem, vai vir a tua língua, vai vir tudo para a fornalha de fogo ardente ou para a cova dos leões. E tem o seguinte: quando Daniel está na cova, anjo diz: eu fico. Mas quando o falador da língua grande cai na cova, onde eu me livro, aqui eu não fico. Aí pronto. O leão diz: está liberado. Aleluia. 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 Deus é um Deus que trata com todos os empecilhos que surgem para que nós cumpramos o chamado missionário.
Se isso é um empecilho para você continuar fazendo a obra de Deus, se tem alguém que está atrapalhando você fazer o que Deus quer, e é o plano de Deus na sua vida, pode ficar certo, vai sair da frente, vai sair da frente, vai sair da frente, vai sair da frente. Quando Deus aparece na sarça para falar com Moisés, lá na sarça, Moisés tinha muitos temores. Moisés tinha muito medo. Ele sabia a fama que ficou lá no Egito. Ele sabia que Faraó queria a cabeça dele. E o povo que estava lá também queria. Mas quando Deus vai falar com Moisés na sarça, no capítulo 4, versículo 19 do Êxodo, diz assim a palavra de Deus. Repita comigo. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito. Por quê? Todos que buscavam a tua alma morreram. Vocês estão me entendendo? Antes de Deus passar em Midian, ele primeiro passou no Egito. Esse aqui é empecilho, sai da frente. Esse também é, sai da frente, porque meu servo está vindo aí, Moisés está vindo, vai vir, ele vai vir, e tu vai atrapalhar, sai daqui, tu sai daqui também, sai da frente, sai da frente, sai da frente, e agora eu vou lá chamar ele. Aí quando ele foi, ele já se antecipou: ô Moisés, eu sei que tu tem medo de ir para o Egito porque estão querendo te matar, mas eu vou dar uma notícia aqui: quem queria interferir no que eu tenho contigo, não está mais operante. Canta na maracira, mas oh, glória a Deus! Esse é um tempo de limpeza de Deus. Quantos creem nisso? Olha aqui, o quarto, terceiro decreto. Deus está tirando, vai tirar os... Porque quando Daniel voltasse ali para assumir a função dele, aqueles homens que fizeram o decreto para destruir ele, estava tudo lá na cadeirinha olhando. Quando ele chegasse no escritório, e ó, vamos ver outra coisa, que essa não deu certo aí. Ele tem um negócio de anjo que fecha a boca de leão, vamos arranjar outro negócio que o anjo não fecha a boca, e vamos fazer. Ele ia fazer isso, não ia se acabar nunca. E Deus disse: sabe uma coisa, Daniel, vamos entrar noutra etapa, noutro tempo. Tu vai fazer a tua equipe. Mas claro, porque se os governadores, os prefeitos, todo mundo que estava abaixo de Daniel foi tudo comido de leão, aí agora Daniel tinha que montar a equipe de novo. Agora vamos chamar um crente, né? Porque sou eu que estou montando a equipe. Eu não vou querer um incrédulo no meu pé aqui. Vamos chamar um crente aqui, um crente ali, um crente acolá. Olha Deus abrindo espaço, como a gente falou no começo. Olha Deus abrindo espaço para novas vagas. Olha Deus mudando coração ruim, coração perverso, coração maligno, coração destruidor, coração difamador. Prepara-te, porque está chegando o tempo da limpeza de Deus neste tempo e nesta terra. Não se cria. Vai virar história. Porque o negócio de Deus é com Daniel. O negócio de Deus é com Daniel. E Daniel tem que seguir avante. Aleluia. Fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Decreto em que Deus abre espaço, novos espaços. Decreto de perseguição. Decreto de juízo. Foi esse que a gente viu aqui. Mas também tem o último decreto aqui no capítulo 6 de Daniel. Quando Deus resolve ser exaltado no meio dos incrédulos. Decreto de exaltação de Deus. Oh, aleluia. Olha, irmão, você crê que está chegando o tempo também da gente dar glória a Deus. Mas dar glória com força mesmo, dar glória assim, dar glória de ficar rouco, de levantar a mão assim, de dizer: meu Deus, como tu és grande, como tu és tremendo, como tu és maravilhoso, como tu és terrível, Senhor. O rei Dário praticamente obrigou os medo-persas a ser judeu, a ser crente. Ele disse: eu ordeno, é um decreto meu, que todo homem, que toda mulher deve temer e deve tremer diante do Deus de Daniel, que livra da cova dos leões. Tem que temer, tem que tremer, tem que temer. Já pensou a notícia desse decreto? Isso foi fruto da vida daquele missionário. Missionário servo de Deus, missionário que tinha um testemunho do Senhor na sua mão, na sua vida, e professava com a sua boca em tudo que fazia. E agora o
o maior imperador de todos os tempos. O mundo inteiro estava sob seu domínio. Pega a canetinha lá, ó, e baixa um decreto de exaltação ao Senhor Jeová. Deus já tinha sido glorificado lá no reino do babilônico, através do próprio Nabucodonosor, que também baixou um decreto nesse sentido. E agora Daniel repete a dose no Império Medo-Persa. Ele agora quer ser glorificado também, onde ninguém conhece, ninguém sabe, mas agora Deus quer ser glorificado. Chega um tempo, irmão, que Deus quer ser glorificado. Ele diz, ó, tu vai dar glória não é porque tu sente, é porque eu mereço. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Vai acabar com isso, irmão. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Vai acabar com isso. Eu não dou glória porque eu estou sentindo, não. Eu dou glória porque Ele é santo, eterno, poderoso, vivo, glorioso. Está acima do céu, manda na terra. Manda em Nabucodonosor, manda em Dario. Ele faz decreto, determina decreto, muda decreto. Ele é o Senhor do céu, da terra, do mar, do universo, das galáxias, dos planetas. Ele apaga o sol, ele acende o sol, ele bota a lua para reinar durante o dia, durante a noite. Ele é o Senhor que manda nos peixes, manda nas aves, manda nos dragões, manda nas baleias. Ele manda a baleia engolir e não comer. Ele é o Deus dos céus, que tem que ser adorado nesta noite. Veja o que Ele tem feito na tua vida, veja o que Ele tem feito contigo. Ele te trouxe para cá, Ele te trouxe para cá, Ele te batizou com o Espírito Santo, Ele te deu um nome, Ele te deu um título. Tu és cidadão do céu, sacerdócio real. Teu nome está escrito no livro da vida. Então levanta essa tua mão agora aí e dá uma glória para Ele, porque Ele merece ser adorado, ser reverenciado para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele diz, eu não daria minha glória a outro. Olha, irmãos, até no reino do anticristo vai ser um gostinho de pouco tempo. Já concluindo, um gostinho de pouco tempo. O anticristo vai reinar por um espaço curto de tempo, mas no meio daquele reino de trevas, reino de satanismo, Satanás sendo adorado, a marca da besta na testa, na mão, todos adorando a imagem da besta. Deus levanta duas testemunhas que ninguém sabe de onde saiu, de onde veio, dois homens terríveis, que tem poder para fechar o céu, fazer cair fogo, chuva, e eles agem conforme a palavra do Senhor, a vontade de Deus. E o mundo inteiro está perturbado, de tal modo que conseguiram matar eles por um espaço de tempo, que quando viram pelas televisões que eles estavam mortos, eles criaram um dia nacional de festejo pela morte das duas testemunhas. E todo mundo começou a mandar presente um para o outro. Substituiu o Natal. Olha, um presente para todo mundo, foi festa. Deixa lá 3 dias, não enterra não, deixa aí, deixa apodrecer aí. As televisões em cima, 3 dias, certinho. E eles lá, e todo mundo ia de manhã, liga a televisão, tá lá o corpo, graças a Deus que essas pragas morreram. Graças a Deus que não. Com 3 dias, os homens se levantaram. Aleluia. O texto diz que os homens da terra começaram a dar glória a Deus. Mas peraí, isso não é o reino do anticristo? Mas Deus vai ser adorado até no reino do anticristo. Começaram a dar glória ao Deus dos céus e ao Cordeiro que vive para sempre. Irmão, Deus não abre espaço. Ele diz, eu não dou a minha glória a ninguém, a glória é minha. Você se alegra, você festeja, você faz o que você quiser. Agora a glória é minha, a glória é meu, a glória é para mim, a glória é para mim. E porém entre eles um sinal, e os que dele escaparem enviarei as nações, a Tarsis, a Pua, a Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Às vezes a gente ouve assim, irmão, sai do culto, né? Já concluindo, sai do culto e diz, não gostei do culto não gostei não. Por que não gostou? Não gostei, porque eu disse, meu irmão, eu disse, isso é um irmão, viu? Ele é meio desaforado. Aí ele veio dizer a mim, eu não gostei do culto não, os cultos estão muito ruins. Aí eu disse, irmão, o problema é que o culto não foi para o senhor, é por isso. Quem tem que gostar do culto é quem recebe o culto, não é quem dá culto. Teu trabalho é ficar quietinho aí, abrir a boca que é tua obrigação, levantar a tua mão e dar glória ao nome de Jesus a Ele. Agora, se ele não gostar, ele vai tratar com quem
não fez direito. Mas quem tem que gostar e não gostar de culto, não é a gente não, irmão. Eu não estou nem aí se que do lado esquerdo, da direita, fecho o olho assim, ó, e eu só vejo fluir a graça de Deus na minha alma. E glória ao nome de Jesus a Ele. Glória, honra, louvor, exaltação, poder, majestade. Nós temos que voltar a cantar a glória do Senhor. A glória do Senhor. Deixar de churumingado. Olha, eu vou te consolar. Eu vou tirar essa tristeza que está dentro de tu aí. Eu vou te dar um presentinho. Acaba com isso, irmão. Nós temos que cantar para que o nome dele seja adorado, seja glorificado, seja exaltado. A Ele seja honra, a Ele seja louvor, a Ele seja exaltação. Levanta a tua mão aí, levanta a mão sem cansar, levanta a mão sem cansar e começa a adorar o nome de Jesus. Começa a adorar. Ele quer a honra, a glória, o domínio, o poder, o reino de Assuero, no reino de Dario, no reino dos Medo-Persa e dos Mesopotâmios. Ele quer ser glorificado, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser glorificado. Eu não acredito que nesta manhã você ainda está com a boca fechadinha aí, você ainda está com a mão boca fechada. Levanta a tua mão, levanta a tua voz, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Ele merece, Ele merece. Os anjos nesta manhã estão também dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. A Ele seja o domínio, o poder, a soberania, a majestade, a glória. Quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não dá glória, não abra a boca. Eu quero ver crente ser batizado de boca fechada. Eu não vi um ainda, eu não vi um ainda. Só é batizado quando abre a boca. Abra a tua boca e eu te encherei. 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 Seja cheio, cheio, cheio. Cheio para quê? Para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para bendizer a Ele. Se o que tu passa vale a pena porque Ele vai ser glorificado, então continua, fica feliz, satisfeito na presença dEle. Ao nome de Jesus seja o louvor, seja a majestade, seja a exaltação, seja a glória, seja o domínio ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, o Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que manda no céu, na terra, que tem na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A Ele seja o louvor, seja a honra, seja a glória, na vida ou na morte. Ah, não sei o que é que vai ser da minha vida amanhã. Eu acho que Jesus vai me guardar. Oh, coisa boa, aleluia. Paulo disse: eu estou em aperto, eu tenho vontade de ir, mas sinto prazer em fazer a obra. Ah, mas vai chegar o tempo em que nós vamos estar com Ele para sempre.